Com quase todos os 77 delatores da empresa. E hoje é a vez de ouvir Marcelo. A expectativa é que o procedimento termine ainda nesta sexta-feira. As audiências com os delatores da Odebrecht são o último passo antes da homologação dos acordos de delação premiada. A Receita Federal anuncia hoje o resultado da arrecadação de impostos e contribuições federais de dezembro. Também será anunciado o resultado total da arrecadação em 2016. A arrecadação somou 102 bilhões de reais em novembro. O acumulado do ano, em 11 meses, foi de 1 trilhão e 160 bilhões de reais. Vamos falar um pouquinho da economia maringaense? Maringá se destaca na abertura e no número de microempresas instaladas. Por isso mesmo, os empresários devem estar atentos ao pagamento do imposto do Simples Nacional. Uma cidade para investir. Maringá continua nos trilhos do desenvolvimento. No ano passado, ficou em 9º lugar no ranking das cidades mais empreendedoras. E 2017 parece que não quer ficar para trás. O primeiro mês do ano já está acabando, mas a vontade do maringaense de empreender, não. Somente aqui na Sala do Empreendedor, até agora, já foram formalizadas cerca de 97 microempresas. Nesse ano, nós já formalizamos aqui na Sala do Empreendedor 97 empreendedores. Comparado isso a 2016, que nós tivemos durante todo o mês de janeiro, 63 apenas. Se contar os dias que já se passaram neste ano e dividir pelas microempresas que abriram neste intervalo, dá uma média de 4 a 5 empreendedores novos por dia em Maringá. E a cidade já conta com mais de 25 mil. É uma opção que a pessoa tem, né? Com esse momento de crise em que nós estamos vivendo no país, com muitas pessoas sendo demitidas, então é uma alternativa se formalizar. Mas é devido a essa quantidade de empresas que os contribuintes devem estar atentos ao Simples Nacional. O Simples Nacional é um sistema simplificado de cálculo e recolhimento dos tributos federais, estaduais e municipais. Então, a empresa optante pelo Simples faz mensalmente o recolhimento dos tributos numa única guia. Segundo esse analista tributário, o pagamento do imposto teve mudanças. As empresas que estão com os débitos em aberto agora poderão pagar em até 120 vezes, dando um fôlego para os empresários. Aquelas empresas que foram excluídas do Simples, e isso ocorreu em outubro do ano passado, porque estavam em débitos com o Simples, podem, até o próximo dia 31 de janeiro agora, solicitar um parcelamento dessas dívidas ou fazer o recolhimento integral e fazer novamente a opção pelo Simples, valendo a partir do ano 2017. Essa iniciativa, de abrir uma empresa, ela precisa sempre ser acompanhada de muito estudo, de muito planejamento. Bom, os brasileiros não devem ter aumentos salariais significativos em 2017. A previsão de ganho real é de apenas 0,4%. Apesar do resultado tímido, o índice do Brasil é melhor do que em 2016, porque em 2016 houve uma redução de 1,2% nos salários. O índice brasileiro vai ficar bem atrás da média global, que vai registrar em 2017 ganhos de 2,3% nos salários reais. Segundo a pesquisa da Korn Ferry, ainda não é possível identificar a recuperação do poder de compra do trabalhador no Brasil. A Petrobras anunciou a redução do preço da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de hoje. De acordo com a estatal, o preço da gasolina vai custar 1,4% menos. Já o diesel vai ter uma redução de 5,1% no valor do litro. Se a redução no preço da gasolina for integralmente repassada ao consumidor, o preço da gasolina vai cair 2 centavos. Já o valor do diesel pode ter um desconto de 8 centavos por litro. Toda economia muito bem-vinda. Bom, está chegando a hora das crianças e dos adolescentes voltarem para as aulas, para as rotinas de estudo. Tem também aqueles pais que vão deixar os filhos pela primeira vez na escola. Seja qual for a situação, esse retorno precisa de mais atenção do que muita gente imagina. Confira na reportagem. Por enquanto, os materiais escolares estão assim,
bem sozinhos. Os livros solitários aguardam pelos novos leitores. E as salas de aula, que estão tão silenciosas, serão o point para muita conversa e aprendizado logo logo. A partir de fevereiro, esse cenário muda e o ritmo de estudos volta com tudo. Enquanto eles se preparam ao escolher qual a capa do caderno desse ano, tem muito trabalho acontecendo nas escolas para deixar tudo pronto e planejado para este novo ano letivo. Nessa daqui, por exemplo, as atividades de adaptação já começaram para os pequenos novos alunos. O objetivo é para que eles possam ir se acostumando com a nova escola, sem o movimento que começa na primeira semana de aula. A Lívia tem apenas 2 aninhos e é uma das novas alunas. A pequena se saiu super bem no primeiro dia de adaptação. Só a mãe, que não achou tão fácil assim. Foi difícil, porque apesar de psicóloga, aqui eu tô como uma mamãe, né? Então, o coraçãozinho ficou apertado, mas foi tranquilo. Ela ficou bem, chorou um pouquinho agora, porque eu acho que é natural esse início, essa adaptação. Logo que ela chorou, eu já vim correndo, né? Para acolher, para dar essa segurança para ela. E vamos nos sair bem. A coordenadora pedagógica explica que esse cuidado com o início de cada novo ciclo é fundamental para trazer segurança ao aluno. A gente não pode pensar o aluno só em termos de aprendizagem. O aluno ele é um todo, é um ser humano completo. E nós sabemos que nas nossas práticas que quando a gente constrói uma afetividade de forma tranquila e saudável, nós vamos ganhar isso na aprendizagem. Assim como as estantes e os livros de uma biblioteca precisam estar no seu devido lugar, o aprendizado também demanda organização. Isso porque pode melhorar a produtividade do ensino e até mesmo a qualidade do aprendizado. A gente começa a falar em rotina desde o bebê, em organização para os estudos desde o infantil 4, né? Algumas escolas nível 4, independente da nomenclatura, a partir dos 4, 5 aninhos, essas crianças começam a ter tarefas e esses pais, é a organização deles que vai começar a espelhar essa criança para a sistematização do estudo, para entender que aprender é bom e que é para a vida, embora seja difícil em alguns momentos, mas é prazeroso. Faltando poucos dias para as aulas começarem, a orientação é de que os pais comecem a retomar a rotina dos dias de aula, para que no grande dia tudo seja mais tranquilo. Essa rotina não só do acordar mais cedo, mas das responsabilidades. A partir de agora, acabou, né, a mamata, o celular, os tablets, tudo tem que ter o seu horário estabelecido. Aos que vão deixar os pequenos pela primeira vez na escola, saibam que o choro pode surgir. Mesmo assim, fique tranquilo. Eles vão voltar para os braços de vocês. Os pais muitas vezes são os que mais sofrem nessa separação dos filhos, principalmente quando eles vão para a escola pela primeira vez. Nós temos as informações do tempo agora. Ângela? O eixo da frente fria presente sobre o oceano ainda influencia o tempo entre as regiões leste e o norte pioneiro. Nesses setores, são esperadas pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia. Nas demais regiões do estado, a estabilidade atmosférica permanece e o sol deve predominar, fazendo com que as temperaturas apresentem rápida elevação. A amplitude térmica será elevada no centro-sul, sudoeste e oeste. O amanhecer terá temperaturas relativamente mais baixas e aquece muito rápido ao longo do dia. Vamos ver como fica o tempo em algumas cidades. Em Curitiba, há poucas nuvens na parte da manhã e deve haver chuvas isoladas na parte da tarde, mínima de 15 e máxima de 25. Em Londrina, as temperaturas ficam mais baixas. O tempo deve permanecer nublado com possibilidade de chuvas rápidas no final do dia, mínima de 17 e máxima de 29. Em Paranavaí, o tempo permanece nublado e deve ocorrer maior amplitude térmica, mínima de 17 e máxima de 33. Estabilidade em Campo Mourão, mínima de 15 e máxima de 29. Hoje em Maringá devemos ter maior amplitude térmica também. A temperatura é relativamente mais baixa agora de manhã no amanhecer, mas se elevam rapidamente. A previsão de hoje é estabilidade e predomínio de sol durante o dia, mínima de 17 e máxima de 31.
No sábado, a nebulosidade variável, mínima de 19 e máxima de 31. No domingo, existe maior risco de chuvas e tempestades a qualquer momento, mínima de 19 e máxima de 30. Na segunda-feira, o tempo deve seguir fechado com chuvas recorrentes, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Essa foi a previsão do tempo, segundo o CIMEPAR. Você viu aí as informações sobre o tempo. Hoje nós temos, nesse momento, neblina. Será que a gente consegue ver lá fora? Não, não consegue. A gente não consegue ver lá fora. A intensidade da neblina é muito grande. Vamos ver se a câmera consegue só dar uma percorridinha ali, bem rapidinho, para ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Eu tenho a impressão que a gente não vai ver nada, né? Porque a neblina é muito intensa em Maringá. A gente só consegue ver ali uma construção e tal. Olha só. Difícil, né? Então volta para o estúdio. Esta é a imagem lá de fora nesse momento. Neblina muito intensa. Mas a previsão, né, Ângela? A previsão é de que essa neblina vá embora e a gente tenha um dia de sol. A previsão é realmente sol, predomínio de sol. Então agora de manhã essa temperatura um pouco mais baixa, neblina, mas isso vai se dissipando e daqui a pouquinho a gente vai ter sol por aí. Bom, as temperaturas sempre no período da tarde estão aí, né, acima dos 30 graus. Bom, nós vamos saber também sobre os aeroportos. Aeroportos de Maringá, Londrina, Curitiba e Congonhas, todos abertos nesta manhã. O Afonso Pena e o Congonhas estão abertos, mas eles operam por instrumentos. O governo federal vai investir 30 milhões de reais na qualificação profissional de 15 mil presos e egressos do sistema carcerário, por meio de uma parceria entre o Ministério do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça. A iniciativa deve ser lançada em fevereiro e tem o objetivo de reduzir a reincidência de crimes. A medida fará parte do programa Começar de Novo, que visa sensibilizar órgãos públicos e a sociedade civil para a abertura de postos de trabalho e cursos de capacitação profissional para presos. Daqui a pouquinho você acompanha uma reportagem sobre a produção de orgânicos. O Ponto Com News volta daqui a pouco. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. Aqui eu tenho mais chances de conseguir uma vaga em uma universidade pública. Aqui eu posso concorrer a uma bolsa de estudo de 50% ou até 100% em uma universidade privada. Aqui eu posso conseguir financiamento estudantil para realizar meu sonho. Agora que você já tem a sua nota do Enem em mãos, não perca as inscrições do SISU, do ProUni e do FIES. É a sua chance de entrar em uma universidade pública ou particular. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Este homem teve um sonho: mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor. Médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida. São 7 horas e 16 minutos. Você está com a gente no Ponto Com News. Informações de Maringá, da região, Brasil inteiro em destaque. Mas detalhe, a gente tem todas as manhãs sempre boas conversas aqui que são produtivas, instrutivas, educadoras.
E nós vamos conversar hoje, daqui a pouquinho, com o colunista de política da cidade, Verdelírio Barbosa, sempre com muito humor, né? Suas ironias, as suas brincadeiras, trazendo sempre um olhar bastante curioso, interessante no seu começo de dia a respeito da política. E ainda hoje nós vamos falar sobre a síndrome do túnel do carpo, uma doença bastante séria que afeta o carpo, que fica na nossa mão, né? E que muitas vezes prejudica os nossos movimentos. Nós vamos falar sobre isso no Papo sobre Saúde de hoje. O presidente Donald Trump achou um jeito de fazer os mexicanos pagarem pelo muro que deverá ser construído na fronteira dos Estados Unidos e México. O governo Trump pretende aplicar um imposto de 20% sobre todas as importações do México direcionadas para o mercado americano. Com a receita desse imposto, o governo deve arrecadar cerca de 10 bilhões de dólares em um ano. A ideia de taxar as mercadorias provenientes do México foi dada por parlamentares republicanos. O custo do muro, de acordo com o cálculo de alguns congressistas, pode alcançar entre 14 e 20 bilhões de dólares, o que significa que esse imposto em um ano cobriria boa parte do valor do projeto. Terminou ontem o prazo para pagar o IPTU em conta única com 15% de desconto. Agora, apesar do desconto ser menor, ainda há benefícios para os que pagarem até o dia 16 de fevereiro. Confira na reportagem. Terminou o primeiro prazo para o pagamento do IPTU em Maringá com 15% de desconto. A gente vai conversar agora com o funcionário da Secretaria de Fazenda, Potiguara Pimentel. Potiguara, existe mais algum prazo para aqueles que querem efetuar o pagamento do IPTU? Sim, aquelas pessoas que por uma eventualidade não conseguiram efetuar o seu pagamento na data de hoje com os 15%, a Feitura ainda oportuniza a esses cidadãos o pagamento em 16 de fevereiro, agora com um desconto ainda muito bom de 10%. Qual a expectativa da Prefeitura com esses recebimentos? É um número satisfatório? Há uma expectativa boa? Sim, a expectativa do município é manter a arrecadação que a gente obteve em exercícios anteriores, em torno de 70% a 75% de pagamento à vista com esse desconto de 15%. Ainda existe essa segunda possibilidade com desconto de 10%. Então a gente quer crer que a confiança que os cidadãos maringaenses tiveram no novo prefeito elegendo, vão ter a confiança em fazer o pagamento desse imposto que com certeza vai retornar a esses mesmos cidadãos com as obras necessárias ao desenvolvimento do município. E aqueles que optaram pelo pagamento parcelado, como é que funciona? Existe um desconto? Existe um prazo? Isso, muito boa e oportuna a sua pergunta. A gente gostaria de alertar aos cidadãos que optaram pelo pagamento parcelado, que também se findou no dia de hoje, 26 de janeiro, que as próximas parcelas terão seus vencimentos variáveis do dia 11 ao dia 20 de cada mês. O dia 16 de fevereiro é específico para o pagamento com 10% de desconto à vista. As pessoas que forem manter o pagamento parcelado, por favor, atentem que de agora, de fevereiro em diante, os vencimentos terão variação de 11 a 20 de cada mês. Importante ficar de olho aí no calendário, né, para os pagamentos. Mas quem perdeu o pagamento de 15%, não conseguiu aproveitar, como foi dito aí, né, vale a pena aproveitar o desconto de 10%. 10% de desconto é desconto, principalmente se você considerar que boa parte dos investimentos hoje não rendem 10% ao ano. O terminal urbano de Maringá será demolido em até 30 dias, segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur. O secretário explicou que, como o projeto do terminal intermodal iniciado na gestão anterior exige que a obra seja executada em uma só etapa, será preciso demolir o terminal existente para a realização de obras naquele local. Para o secretário, o ideal seriam 2 etapas. Concluiria uma parte, mudaria o terminal e depois faria a demolição. Para atender os usuários do transporte público na área central, a Prefeitura deve instalar 65 abrigos na Praça Raposo Tavares e Rua Gilberto Carvalho. Esses pontos serão provisórios, período aí de 3 anos. Um provisório longo, né? Até que a obra do terminal intermodal seja concluída. Pelo menos isso segundo informações do secretário Gilberto Purpur. Temos informações agora do mercado agrícola.
Vamos às cotações. A arroba do boi gordo continua em equilíbrio a R$ 150 em Maringá e em Campo Mourão. A saca do milho fica em R$ 26 em Londrina e em Campo Mourão. A saca da soja passa a custar R$ 67,50 em Cascavel e em Maringá. A saca do café se mantém a R$ 445 em Umuarama e está sendo comercializada a R$ 475 em Maringá. A procura por alimentos orgânicos cresce a cada dia, mas são poucos os produtores que atendem os critérios exigidos para a certificação. A falta de mão de obra e o custo alto são dificuldades enfrentadas no setor. Toda plantação sem agrotóxicos, da semente até a colheita. Você tem que fazer a desintoxicação do solo, né? Você tem que aprender a conviver com o mato, produzir as hortaliças no meio do mato, né? E depois você tem que fazer uma certificação, você tem que certificar a tua propriedade e o teu produto. Para ter a certificação, o produtor deve seguir critérios. A cada 3 anos, uma taxa de quase R$ 7 mil tem que ser paga. Além disso, fiscais vêm a campo conferir se tudo está dentro das regras. Você tem que fazer tudo o que está dentro da lei da produção orgânica, e a lei ela é muito rígida. Ela pune o agricultor quando o agricultor faz coisa errada. Toda vez que ele vem para cá, está tudo certinho. São poucos os produtores que se arriscam com o plantio de orgânicos. São 750 mil hectares em todo o país. A expectativa é de crescimento de 20% na área plantada neste ano, mas uma das grandes dificuldades é a mão de obra. Aquela família onde tem pouca gente para trabalhar, fica mais difícil trabalhar com orgânico. E hoje em dia as famílias não são tão grandes no interior também. Então tem essa dificuldade. E conseguir mão de obra tá difícil até para o convencional a mão de obra. Então peca nesse ponto aí também. Mão de obra dificulta o trabalho com olerícolas, com hortaliças no geral, não é só orgânico. O uso de produtos químicos em lavouras próximas também afeta os orgânicos. Por isso, a orientação dos especialistas é conhecer a área e também buscar a especialização. Ter cursos, com frequência, cursos de manejo, principalmente manejo da planta. Não é simplesmente não botar adubo e não botar agrotóxico. Então ele tem que fazer cursos, entender um pouco mais a planta, conhecer o manejo, o que fazer, né? Porque às vezes o excesso de uma prática atrapalha na outra. Quem investe no cultivo defende o produto. Nós conseguimos produzir bem, bonito, melhor do que o convencional agora. O nosso cliente, que é o cliente, meu cliente que procura por orgânico, que quer o produto orgânico, é um cliente especial. Um cliente muito bom, que ele quer esse tipo de produto e ele agradece nós para estar produzindo esse tipo de produto. A produtividade de orgânicos, justamente por toda a técnica utilizada, evitando agrotóxicos e insumos, é claro que é uma produtividade menor. Isso também resulta, evidentemente, num preço maior, mas ainda assim vale a pena consumir orgânicos. Bom, apesar da queda na inadimplência e no custo de captação de recursos pelos bancos, as taxas de juros cobradas dos consumidores subiram no ano passado. O chamado spread bancário aumentou 5,3 pontos percentuais em 2016 nas linhas de crédito a pessoas físicas. O spread bancário é aquela diferença entre o que os bancos pagam para captar o dinheiro e o que eles cobram dos clientes para repassar esse dinheiro. Outro detalhe é que a inadimplência também recuou. A queda foi de 4,2%. Mesmo assim, com todo esse cenário positivo para os bancos, a taxa de juros subiu em praticamente todas as modalidades. Aproximadamente 6% de todas as transações de viagens a negócios do ano passado foram feitas com o Uber. As informações são de um estudo da Certify, fornecedora de software de custos e viagens para empresas. A Certify analisou 40 milhões de despesas e de 1 milhão de viajantes a negócios para produzir o estudo. A análise feita pela empresa mostra que o Uber, de fato, representa um risco real para empresas tradicionais da área, como táxi e aluguel de carros. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos. A gente vai trazer nesta manhã um bom papo com o jornalista, colunista político Verdelírio Barbosa, e ainda hoje também o Dr. João Miguel vai falar com a gente sobre a síndrome do túnel do carpo. Continue acompanhando o nosso jornal nesta manhã. A
a Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira? Cabe. Aprender japonês? Não cabe. A usar os pauzinhos? Isso cabe. Discutir a relação? Melhor não, né? Virar um mago da bolsa? Contar os buracos da rua? Ver todas as peças em cartaz? Não cabe. Mas ler tudo que interessa, de todos os assuntos, de um jeito rápido e moderno, sem sair do seu caminho? Cabe. É só ler o Metro. Informação que cabe no seu dia. Agora, em Maringá. Este homem teve um sonho: mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor. Médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida. Se você não é um profissional da cozinha, mas quer provar o seu talento, participe! Já estão abertas as inscrições para a 4ª temporada da competição mais saborosa da TV, MasterChef Brasil. Dando um tempo, dando um rolê, subindo, descendo, correndo, esperando, indo, voltando, com o melhor amigo, com o time preferido, com o amor, no trabalho, na casa da sogra, andando sobre rodas, para se informar, para se divertir, para se emocionar, para se surpreender, para torcer. Leve a Band com você, com o aplicativo da Band, grátis para Android, iOS e Windows Phone. Consegue Maringá. Postar ou compartilhar imagens de crianças e adolescentes em poses ou atos sexuais na internet é crime. Quem fizer esse tipo de publicação poderá ser condenado até 8 anos de prisão. Se você encontrou esse tipo de conteúdo na internet, denuncie pelo Disque 100. Consegue Maringá. Mais segurança, mais vida. Apoio. TV Maringá Band HD. A sua programação em alta resolução. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Apoio. TV Maringá. Estamos de volta com o Ponto Com News, manhã de sexta-feira, e você que acompanha a gente, daqui a pouquinho vamos ter uma conversa também sobre saúde, vamos falar com você sobre a síndrome do túnel do carpo, uma doença ortopédica, muitas vezes reumatológica, que afeta geralmente as articulações da nossa mão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas hoje nós vamos receber o colunista político de nossa cidade, Verdelírio Barbosa. Verdelírio, bom dia. Bom dia. Fazer um programa melhor do que o último, né? O último foi muito... Você não gostou da última conversa? Ah, sei lá. Isso é a ver, em verdade a gente nem faz programa pra gente, a gente faz pra quem tá acompanhando, né? Então, tá certo. Às vezes, de repente, você faz um programa mais descontraído, a hora você faz um programa mais sério. Tá certo. Verdelírio, eu sei que não é o nosso foco aqui discutir as questões internacionais,
Mas desde a última semana a coisa parece que o mundo está mais feio, Verde. Querem muro no México. E o cara tá maluco, né? Porque ele quer fazer o muro no México, mas quer que o México pague a conta. Paga? Aí ao contrário, inventou, pode cobrar imposto para o México. Quer derrubar tudo para entrar à vontade. Eu acho o seguinte, que o americano é responsável pela coisa. Afinal de contas, eles escolheram o Trump, então vai ter que arcar com as consequências. Mas da maneira que está, vai ser ruim para os Estados Unidos. Eu acho que alguns países acabam se fortalecendo. A China, por exemplo, volta e meia tem um maluco lá que acha que é dono do mundo, vai crescer mais. Você sabe que hoje a gente vive muito em função... O mundo hoje vive, em verdade, mais em função da China do que dos Estados Unidos. Porque com aquele mundaréu de gente que tem lá, com as importações que eles fazem, com o investimento que vem sendo feito na educação e na tecnologia, a gente tem que respeitar. Nós respeitamos a potência, que é os Estados Unidos, mas você sabe o que acontece, toda potência depende do administrador. O Barack Obama manteve uma postura boa, de diálogo com todo mundo, e não me parece que essa é a posição do Trump. Mas também é muito cedo, a gente tem que esperar um pouquinho mais, porque todo político tem o discurso para ganhar e tem o discurso para administrar, né? Parece-me que ele quer manter na administração o discurso que ele fez para ganhar. E aí é perigoso. Mas é bom a gente esperar um pouquinho mais. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre o que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento que nós estamos vivendo. Nós já temos aí quase um mês de boa parte dos prefeitos que assumiram no Brasil. E alguns prefeitos têm feito um movimento bastante grande para se manter, principalmente na mídia. O João Dória está fazendo sucesso, inclusive nas redes sociais, Verdelírio. Mas você sabe que a gente está falando do Trump, mas o João Dória, ele é uma herança do Trump. Porque o Trump começou lá como, não, porque eu sou empresário e quero colocar aqui um estilo de gestão. E o Dória está fazendo a mesma coisa, embora o Dória está fazendo também política, né? Está saindo de cadeira de roda, de repente Deus castiga, o cara vai ter que usar a cadeira de roda mesmo, aí ele vai ver o que é bom. Está fazendo aqueles mutirão de limpeza, os caras dizem que é demagogia, mas pelo menos motiva, porque o que tem de puxa-saco de prefeito e de política é uma coisa louca. Os caras vêem o prefeito fazendo limpeza, o cara vai lá e faz, né? Eu estava até pensando, quando eu estava vindo para cá, na questão dos Aspone, né? Você vê aquele monte de secretário com a vassoura em São Paulo. Porque, rapaz, esse troço de Aspone, que é o tal da assessoria de porcaria nenhuma, é um negócio complicado, né? O cara vai lá, em vez de ele ajudar o prefeito, ajudar o administrador, ele vai lá só para puxar saco. Você vem fazer um programa aqui, se for para falar tudo que você pensa e tudo que você faz, você não precisa me chamar, você faz sozinho. A mesma coisa é o prefeito. Quando ele convida você, o Pedro, o Paulo, para ser um assessor, é para ele ajudar, para apresentar ideia, para contestar, falar, o senhor está errado. Mas não, esses Aspone, bicho, os caras vêm para complicar, vêm só para puxar o saco. Tudo que o prefeito fala aqui está certo. E aí aplaude só o tempo todo, o prefeito acaba ficando iludido com o que está fazendo tudo certo. Mas é o que acontece. Então, quer dizer, o prefeito precisa pensar bem, porque o prefeito também se ilude, todo mundo gosta de dizer. Você pensa que eu não gosto quando ele fala, você fez um programa bom, eu saio quando você fez um programa ruim, eu falo, rapaz, você não entendeu o espírito da coisa. O administrador é a mesma coisa, e ele quer ser bajulado, mas o Aspone bajula muito e não ajuda, sabe? Infelizmente são poucos os assessores que têm coragem de contestar. Assessor é o seguinte, esse teu terno aí é preto, você fala, puxa vida, eu gostaria que o terno azul ficava, eu já falo, bicho, tira mesmo, põe um azul. Ele fala, pô, o preto aqui tá bom? Não, mas eles não, eles querem fazer média com o chefe. Mas sei lá, pelo menos de repente se você pegar uns Aspones igual do Dória, que tá todo mundo com a vassourinha na mão, relembrando o velho Jânio Quadros, né? Mas você sabe, um dos aspectos que de fato você pontuou aí, que me parece bastante relevante, é que nessas ações que o Dória tem feito e alguns outros prefeitos têm feito, têm desenvolvido nesse momento, de ir para lá, de se movimentar, de tomar a iniciativa de realizar alguma coisa,
parece que motiva a própria população a ter um cuidado maior, né? Por exemplo, ele está lá cuidando de limpar a cidade, parece que consegue mobilizar as pessoas a falar, poxa vida, de fato nós precisamos nos comprometer mais com a cidade. Porque muita gente esquece isso. Isso, né? É bom porque vem de São Paulo, quando vem de um grande centro, você falou, isso acaba motivando, serve como exemplo. Porque se você pega fazer isso aqui em Sarandi, Mandaguaçu, não vai ter repercussão nenhuma. Então o que está acontecendo lá, a gente tem que fazer aqui. E isso é bom porque... Olha, gente, a nossa população é muito mal educada. Olha, ela não ajuda a limpar, ajuda a sujar. E criar esses saquinhos para você colocar no carro, que é um negócio que foi uma boa ideia, não sei quem que criou essa coisa. Mas volta e meia você vê o cidadão, toma água, joga a garrafa fora. Joga pela janela. Pela janela. Né? Você às vezes está circulando no trânsito uma latinha de cerveja. Então quando você vê um exemplo igual o Dória em São Paulo, é ótimo, porque daqui um pouquinho a gente começa a copiar, vamos fazer igual São Paulo. São Paulo é uma grande cidade, né? Todo mundo quer ser grande. Vamos fazer isso aqui também em Maringá, não custa. Eu acho que está na hora do nosso prefeito fazer isso aí, né? Muito embora o nosso prefeito está sofrendo aí para administrar as coisas, né? Eu não sei o que. Partido é um negócio complicado, rapaz. Política é complicado. O cidadão malemar toma posse num cargo, ele já começa a pensar no outro. O que a gente vê de vereador em Maringá hoje, que já está começando a campanha, não apresentou nenhum projeto, nenhum requerimento. Os trabalhos legislativos nem começaram, nem recebeu nenhum salário ainda, e o cara já está fazendo campanha para deputado, rapaz. E acaba prejudicando o prefeito. Aí o cara já começa a comparar. Gente da própria equipe começa a falar, não, porque o secretário do Pupim era melhor do que esse aqui. A menina disputou a Iraídes agora mesmo, parece que não foi muito bem recebida pela Secretaria de Educação, e já dizendo não, porque essa nossa secretária é muito inacessível no tempo do Pupim e do Silvio Hermes. Isso é ruim. Ninguém pode assumir uma administração, um cargo qualquer na prefeitura, na Câmara, na empresa, e chegar ali para fazer comparações. Esquece, você vai ali para apresentar o teu programa de governo, o teu projeto, e o problema de quem foi administrador já passou, a Câmara vai julgar as contas dele, o Tribunal de Contas vai julgar as contas dele, e a função do prefeito, do administrador, do gerente é cuidar para que a coisa melhore ainda mais. E tem um aspecto também que me parece muito relevante, né, Verdelírio? Você já citou isso daqui. Quem assume uma pasta, principalmente quando há uma mudança de fato de governo, quando há toda uma estrutura que muda, há uma necessidade de um tempo de adaptação, né? É importante a própria população compreender isso. Ô Ronaldo, você que está na imprensa há bastante tempo, e eu estou muito mais, porque tenho o dobro da tua idade, mas antes era normal o seguinte, assumir o prefeito ou o governo do estado, vamos dar 6 meses para tomar conta da coisa, como é que está a máquina, como é que está o setor administrativo. E aqui em Maringá eu não vejo isso. O Ulisses está com 15 dias, porque hoje é dia 27, mas nós tivemos feriado, um monte de coisa, então está com 20 dias de gestão. Os caras já querem que o homem muda tudo, não deu nem tempo ainda de montar todo o secretariado. Ainda tem secretário que não assumiu o cargo. Então você tem que dar um tempo. É verdade que ele já tinha uma noção boa de administração, queira ou não queira, ele sempre esteve junto com o pessoal que estava aí, então ele sabe o que está certo e o que está errado. Mas tem que dar um tempo também para fazer isso. Não pode querer cobrar o cidadão que mude as coisas já. Eu acho que precisa sim um pouco mais de ação administrativa. Não dá para ficar indo toda hora em aniversário, velório, terminal rodoviário, essas coisas. Mas eu acho que tem que dar um tempo mais para o prefeito. Porque aqui entre nós, as medidas que ele tem apresentado até agora são medidas boas. Agora mesmo tem a questão do STAR, que o prefeito quer mudar. Precisa mudar, nosso STAR é uma bagunça. E até porque eu acho que tem muita gente no STAR. Eu acho que eu já comentei aqui, você passa em determinada esquina aí, tem 4, 5 ali numa esquina só, não sei para que aquilo tudo. Então dá para reduzir custos, dá para apresentar um melhor trabalho, e ele está trabalhando para isso. Agora, a cidade tem que ter um pouco. A cidade não é nem a questão da cidade. Porque essas coisas também o prefeito não tem que se preocupar, porque isso é a minoria. Por exemplo, os caras falam o seguinte,
Olha, o doutor Batista não tem chance nenhuma de ser reeleito, o Evandro não tem chance nenhuma de ser reeleito. Por quê? Porque na greve dos professores eles foram vaiados. Ô meu, aquele cara que vaiou vai vaiar sempre, porque quem vaiou foi o adversário. Eles não são do PT, quem foi vaiar foi o PT. Você vê se o PT vai o pessoal dele, mas de jeito nenhum. Então não tem que se preocupar com essa coisa que é sempre a minoria. Tem que ver o que a cidade quer, se a cidade está satisfeita. E eu acho que a cidade está satisfeita, elegeu o prefeito, tem tomado medidas positivas, então esquece essa minoria aí. O duro é enfrentar as brigas em casa, né, como está ocorrendo aqui em Maringá. Acho que o pessoal do Partido Verde precisa conversar, porque a campanha já passou e a outra campanha só vai ser em 2018, e isso prejudica o relacionamento entre o pessoal. Isso não é bom para os partidos, não é boa para a administração e pior ainda para a cidade. Verdelírio, valeu pela conversa mais uma vez. Obrigado, um abraço. Vamos lembrar o pessoal para no domingo vamos torcer para a Raíssa, né? Nossa candidata a Miss, a Band vai transmitir a partir das 22 horas e a menina está entre as 12 favoritas. De repente, a gente emplaca aí mais uma mulher bonita aí como Miss Universo. Um abraço. Nós conversamos com Verdelírio Barbosa mais uma vez aqui dentro do Ponto com News. Nós trazemos agora as informações do mercado financeiro. Ângela. Bovespa supera os 66 mil pontos e renova a maior patamar desde 2012. O Ibovespa subiu 0,53% aos 66.190 pontos. O euro está a R$ 3,39 e o dólar fica em R$ 3,17. As ações dos bancos fecharam no azul, ajudando a sustentar a alta do índice. Itaú e Bradesco subiram entre 1% e 2%, enquanto as ações do Banco do Brasil avançaram quase 6%. Os papéis da Vale e Petrobras tiveram baixa. De acordo com os operadores, o mercado no Brasil reagiu ao rally das bolsas internacionais na véspera, quando a Bovespa teve fechada em razão do feriado da cidade de São Paulo. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com uma entrevista sobre saúde com o médico João Miguel. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Momentos de alegria, de tristeza, de dificuldades e de superação. 2016, um ano que vai ficar na história. Mas é você quem define que marcas ele vai deixar, de cicatrizes ou de força, crescimento e superação, porque a vida é assim, feita de momentos bons e ruins, mas nós decidimos de que forma eles nos transformam. Este homem teve um sonho: mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor, médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida. Estamos de volta com o Ponto com News e agradecemos você que nos acompanha todos os dias de 7 a 8 da manhã aqui na TV Maringá, aqui na Band Maringá. O Banco do Brasil fecha hoje 2 agências em Maringá. A agência Catedral Maringá, que fica na Avenida Horácio Racanello, no centro, e a agência Cerro Azul.
A ação faz parte do plano de reestruturação do banco, anunciado em novembro do ano passado. Em todo o Brasil, 781 agências serão afetadas. Dessas, 402 serão fechadas e 379 transformadas em postos de atendimentos. De acordo com o banco, o objetivo é economizar cerca de 750 milhões de reais. O Sindicato dos Bancários de Maringá informou que o atendimento nestas agências será normal nesta sexta-feira, das 11 da manhã até as 4 da tarde. Os clientes dessas duas agências serão migrados para outras nas proximidades. E agora chegou a hora de falar sobre esporte. Ronaldo, é com você. Ângela, nós vamos falar um pouquinho sobre o futebol feminino. Isso porque a Conmebol vai obrigar clubes a montarem equipes femininas a partir de 2019. Os clubes brasileiros que não tiverem um time feminino disputando competições nacionais não vão poder disputar a Libertadores. Essa é a principal exigência do regulamento de licenciamento da CBF. A medida da Confederação Nacional já fazia parte do regulamento da Conmebol. O licenciamento é um conjunto de requisitos que deve ser cumprido pelos clubes que desejam participar das competições da CBF, da Conmebol e da FIFA. Assim, a maioria dos clubes deve iniciar brevemente um planejamento para desenvolver um time de mulheres. Dos 20 clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro deste ano, por exemplo, apenas 7 clubes possuem equipes femininas. É o caso do Flamengo, que é o atual campeão nacional. Ângela. Um carro 0 km já deixou de ser prioridade para muita gente. É o comércio de carros usados que tem crescido a cada ano no Paraná. Mas comprar um seminovo requer alguns cuidados. Saiba como acertar na escolha na reportagem. Os carros usados ficaram na preferência dos paranaenses em 2016. De acordo com dados do Detran, foram quase 1.700.000 veículos seminovos transferidos no estado, contra pouco mais de 236 mil primeiros emplacamentos, que correspondem aos modelos 0 km vendidos. Estes, aliás, registraram o menor índice no estado desde 2012. A queda foi generalizada. No momento de crise, as pessoas também passam a ter uma opção maior por conta da restrição orçamentária e financeira, por veículo usado e não por veículo novo. Para quem pretende trocar de carro neste ano por um usado ou seminovo, a orientação do Departamento de Trânsito é tomar algumas precauções. Entre elas, escolher uma revendedora idônea, pedir por veículo com certificado de perícia e levá-lo a uma oficina de confiança para uma avaliação. Foi o que fez o Evandro, que mora em Pitanga, na região dos Campos Gerais. Com uma procura pela internet, ele encontrou a SUV que queria nesta loja de Curitiba. Superou minhas expectativas, pelo estado de conservação do carro. Por se tratar de uma caminhonete, de um off-road, talvez ele estaria, esperava que estava com um desgaste maior pelo ano dele, pela quilometragem, mas o carro está excelente. No ano passado, a revenda teve um volume de comercialização 20% maior do que o de 2015. Além dos diferenciais de estoque, atendimento e preço, um dos fatores apontados para este resultado positivo é a depreciação de até 15% dos veículos novos, logo que eles saem das concessionárias. Então hoje o consumidor brasileiro está fazendo a conta de tudo, inclusive na troca do carro. 2017 o crescimento com certeza vai ser melhor ou igual a 2016 no mínimo. E o mercado já vem em expansão há alguns anos. Com a melhora do cenário econômico nacional, a projeção da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores aqui do Paraná para este ano é de um novo crescimento, da ordem de 25%. A procura do cliente pelo estado do carro, pela segurança da negociação, preço também condizente, e esses atrativos todos eles vieram para o mercado e o consumidor acabou realizando negócios. Vamos falar hoje um pouco sobre saúde, vamos falar sobre a síndrome do túnel do carpo. O médico João Miguel Casado, ele que é cirurgião da mão, é nosso convidado. Doutor João, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Doutor João Miguel, síndrome do túnel do carpo, para quem não sabe, o que é essa doença? A síndrome do túnel do carpo é uma doença inflamatória, que ocorre no punho. É uma doença inflamatória praticamente dos tendões que leva a uma inflamação de um nervo que passa no centro da mão, que é o nervo mediano.
partir do momento que tem essa inflamação, ocorre um aumento de volume e esse nervo fica apertado no centro da mão. E esse apertado no nervo, né, ele gera um sintoma neurológico que o paciente sente principalmente um formigamento, às vezes dependendo do tamanho desse formigamento, o paciente confunde até com a sensação de dor na mão, né? Ocorre principalmente essa sensação à noite e conforme a doença vai se progredindo, essa sensação pode ser constante até durante o dia. Olha que coisa. E, doutor, essa doença, ela sempre é tranquila de diagnosticar? As pessoas percebem rapidamente que tem alguma coisa errada com a mão, procuram ajuda? Ou tem gente que convive com esse tipo de problema há muito tempo sem procurar ajuda? É uma doença facilmente diagnosticável com relação ao que você disse de ser alguma coisa diferente no dia a dia. Mas as pessoas realmente deixam perpetuar esse incômodo, né? E quando chegam para a gente, muitas vezes é um período mais tardio, onde a gente não consegue nem fazer um tratamento adequado. A gente teria que partir direto para uma cirurgia para tentar resolver o problema. Você disse que essa doença começa no punho. Essa doença é do punho. Ela é do punho? Ela é do punho, né? Mas aí ela afeta bem na palma da mão? Na verdade, são os dedos, né? Certo. O nervo, quando ele passa pelo punho, daqui para frente ele faz a sensibilidade da ponta dos dedos, do polegar, do indicador, do médio e metade do quarto dedo, né? Então não afeta, não são todos os dedos Não afetados. são todos os dedos. Olha que coisa. Geralmente o quinto dedo, ele é preservado nesse tipo de patologia. Doutor, e por que há essa inflamação? Geralmente está muito relacionado à parte hormonal, né? Então, isso caracteriza até a prevalência de ser uma doença mais do sexo feminino, né? Então, é uma doença que atinge mais as mulheres? Mais as mulheres. Geralmente entre os 40 e 60 anos, né? Devido a esse desequilíbrio hormonal, às vezes muito próximo à menopausa, ocorre uma inflamação geral no corpo da mulher e pode levar a essa inflamação, tanto dos nervos no punho, no cotovelo, no ombro e por aí vai. O sintoma mais claro, mais fácil de identificar é justamente esse formigamento em parte da mão. Formigamento, muitas vezes o paciente não consegue distinguir parte da mão. Ele diz pra gente que formiga a mão toda, principalmente à noite. Acorda à noite com essa sensação e tem que ficar mexendo o braço para que essa sensação acabe. Então às vezes há necessidade de... Sim, é como se você dormisse por cima do braço, acorda Sim. como se fosse com essa sensação, mas geralmente é por causa da compressão do nervo. Bem interessante isso. Você disse que quando a identificação tardia, a necessidade de cirurgia. Significa que se for identificado de maneira mais precoce, existem outras formas de tratamento? Sim, na verdade 80 a 90% das pessoas melhoram apenas com medicação e cuidados, né? Não seria necessário uma cirurgia de intervenção precoce, né? Em alguns casos mais tardios, onde você faz o tratamento e esse tratamento não é eficaz, ou quando já começa a perder musculatura na mão, aí está indicado a cirurgia. Então, dá para fazer o tratamento com medicamento, mas tem alguma outra coisa que a pessoa possa fazer? Tipo, alguma atividade, fisioterapia, algum fortalecimento muscular? Porque você falou em músculo aí, eu já pensei em fortalecimento muscular. Não, a parte da musculatura é como você comprime o nervo, ele não manda o estímulo para o músculo, por isso que começa a perder músculo, né? A parte de exercícios, nesse caso, não ajudaria. A fisioterapia ajudaria muito com relação à parte inflamatória, mas ela não é o mais eficaz nesse tipo de patologia. Geralmente é uma medicação anti-inflamatória, seja dos medicamentos não hormonais ou hormonais, e muitas vezes, para dormir, a gente tem o uso de órteses para o punho ficar da maneira em extensão. Porque quando você dorme, você tem a tendência a ficar numa posição fetal, onde o punho fica dobrado para flexão, né? E isso causa uma compressão maior no nervo que passa no centro do punho, né? Então a gente usa a tala para deixar o punho em extensão, evitando a compressão do nervo e aliviando esses sintomas à noite. Doutor João Miguel, a síndrome do túnel do carpo pode ter alguma relação com a LER, que são as lesões por esforços repetitivos? Ela pode, mas é muito mais difícil, né? Como faz a lesão por esforços repetitivos, ele pode levar a uma tendinite, e essa tendinite, com aumento de volume dos tendões, ele pode até comprimir o nervo no centro do punho, mas o mais comum é realmente, como eu te falei,
às vezes, de um desequilíbrio hormonal da mulher. Né? No homem, claro, com exercícios e tudo mais, pode acontecer em qualquer idade. Bom, me fale um pouquinho sobre a cirurgia, quando ela é necessária. Como que geralmente é a atuação, a intervenção cirúrgica para resolver esse problema? A atuação seria diversas técnicas diferentes. A gente vai abordar o nervo no centro do punho, seja por mini acessos, seja por acessos clássicos ou até cirurgias por vídeo. O princípio é simplesmente chegar e abrir a estrutura que estaria apertando o nervo, deixando ele de uma maneira mais solta. Ele sem essa compressão extrínseca, ele teria a função dele normal. Então, o objetivo é deixar, digamos, ele sem ter nada ali obstruindo, sem ter nada pressionando. Exatamente. Aí a cirurgia... E aí a recuperação é tranquila? A recuperação é super tranquila, né? Não há necessidade de imobilizações, né? Você, na verdade, tem só o corte na mão. Você retirando os pontos da cirurgia, você está liberado para fazer qualquer tipo de atividade. Então aí já pode fazer seus exercícios, seu trabalho, seus movimentos normais. Normais. Muito bem. Doutor João Miguel, muito obrigado pela disposição de conversar com a gente nessa manhã. Obrigado, eu que agradeço. Conversamos com o médico João Miguel Casado, ele que é médico ortopedista, especialista, né, em cirurgia da mão, falou com a gente nesta manhã. E assim nós encerramos mais um Ponto com News. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Uma excelente sexta-feira, um bom fim de semana. Aproveite bem. Segunda-feira, 7 da manhã, a gente se fala. Até lá. Ponto com News.